Bom dia, seja bem-vindo ao Poço de Ideias, o canal mais criativo do meu bairro. E hoje nós iremos falar sobre um assunto talvez muito interessante para vocês. Todo mundo já passou por essa situação de que alguém, nossos pais principalmente, os nossos amigos, namorada, namorado, a pessoa faz com que a gente passe por algum momento, né, que a gente não se sente tão confortável, vamos dizer assim. Todos nós passamos por um momento onde as pessoas nos fazem ficar com vergonha. E hoje vamos descobrir o que é esta vergonha e formas criativas de conseguir combatê-la. Então, me acompanhe nessa grande jornada. E acompanha ele também. Fazer o que, né? Vamos lá, nessa grande aventura, nessa grande jornada, até os confins, até o fundo do poço, que é a vergonha. Precisamos compreender que a vergonha é um medo, às vezes com alguma base, algum trauma que já nos aconteceu, alguma coisa que já fortaleceu este motivo deste medo. E também, muitas vezes, este medo acaba sendo um pouco irracional. É um medo que não tem uma explicação muito lógica. Como assim? Posso citar um exemplo que é o seguinte, eu já vi isso acontecer. Eu conheço uma pessoa, tem um conhecido meu, não vou citar, né? Porque a pessoa acho que assiste os vídeos. Ela tem muito medo de ficar sem camisa perto de uma pessoa específica, tá? Mas quando ela sai na rua sem camisa, ela tá de boa, sai cumprimentando todo mundo. É um homem, tá? Não é mulher, não. Sai na rua cumprimentando todo mundo, e aí, beleza, posta vídeo sem camisa. Mas quando fulano tá perto dele, e ele tá sem camisa, ele sai correndo pra colocar. Porque tem vergonha. Acaba sendo, de certa forma, uma vergonha irracional. Porque, não, peraí, você faz isso toda hora e quando é com essa pessoa? Sim, é porque a vergonha, na verdade, uma das definições do dicionário vem dizer que vergonha é o medo de romper um vínculo social com uma pessoa. É o medo da gente achar que a pessoa vai achar a gente, vamos supor assim, às vezes a gente tem medo da pessoa achar que a gente é burro, achar que a gente é fraco, que a gente não sabe alguma coisa ao certo. Vergonha é este medo de que o que as pessoas vão pensar sobre nós. E muitas vezes esse medo acaba sendo irracional, a ponto de a gente deixar que isso nos trave, a ponto de deixar que isso comande a nossa vida. E quando isso acontece, então é necessário que a gente faça alguma coisa para mudar. É necessário que a gente faça alguma coisa para alterar tudo isso. E por mais corajoso que a gente seja, por mais que a gente consiga falar em público, por mais que a gente não se importe com as aparências, não se importe com o que as pessoas vão pensar de nós, todo mundo, sem exceção, possui vergonha de alguma coisa. Possui o medo de fazer alguma coisa no meio social e se sentir envergonhado, se sentir fraco, se sentir que não sabe, se sentir qualquer coisa que o rebaixe. Se caso você não tem vergonha de nada, se caso você já é um sem vergonha, que você, não, nada que eu faça me preocupe. Então tome cuidado, tá? Pois talvez você tá com o ego um pouquinho elevado, de se achar que é melhor que todo mundo, de se achar que sabe mais do que todo mundo. A falta de vergonha muitas vezes é o indicador de que a gente se acha melhor do que todos os outros. Também o dicionário vem dizer que a vergonha é quando nós fazemos alguma coisa que vai contra a nossa honra, né? Quando a gente paga um mico, quando a gente faz alguma coisa que, do contrário, a gente não faria. Que falta que me faz a casa de meu pai, pra lá quero voltar e assim recomeçar. A gente estar fazendo alguma coisa que as pessoas nunca pensariam que a gente faria. Eu nasci nos anos 90, e naquela época não existia a internet, acho que fazia poucos anos que tinha começado, era discada e tudo mais. Então, tipo assim, a gente não tinha acesso a tantas coisas, a gente não tinha acesso a tudo que a gente tem hoje, não tinha nem celular. Devia ter, mas pra gente é inacessível. Este é o mais moderno sistema de telefonia móvel do mundo. E eu lembro que quando eu fiz meus 12 anos, mais ou menos, eu comecei a
entrar no mundo da internet, a conseguir assistir algumas coisas e tudo mais, só de sábado, né, porque era de graça, e depois da meia-noite, nos outros dias. E eu lembro que quando eu descobri o mundo sobre os animes, sobre os desenhos japoneses, eu me encantei. Falei, nossa, que incrível, cara, louco, como é que isso pode existir? E não só sobre os animes, também sobre os livros, os mangás, ou manga, ou sei lá, ou pode ser animes, sei lá como você pronuncia. Mas quando eu descobri isso, eu me encantei com este mundo. E eu comecei a consumir muito deste conteúdo. Eu assisti e li muitas das obras que existem, tá? One Piece, tamo aí, galera, quase no final. Falta só 200 episódios pra mim terminar. Porém, na minha época, não era tão fácil como hoje. Hoje, se você falar que você gosta de animes, cara, legal, não. Fica na sua aí de boa. Se você falar que você gosta de assistir Vingadores, você está até dentro do topo. Você é riquinho, cara. Você assistiu todos os 15 filmes, sei lá quantos filmes tem. Atualmente, não é uma vergonha a gente fazer essas coisas. Mas antigamente era. Se você falasse que você era nerd, que você gostava de assistir essas coisas, que você gostava dessa cultura, primeiro o pessoal ia achar que você é estranho, né? Porque, assim, você gosta desses desenhos aí, tudo colorido, que tem... tem um anime, eu acho que eu nunca assisti, mas se eu achar eu vou pôr, que eu já vi aqui no Facebook o anúncio. É um anime que, tipo assim, é uma menina que se transforma num avião. Os animes é um negócio que foge um pouquinho da compreensão nossa, né? E, tipo assim, se você falar que você gosta dessas coisas, às vezes você fica meio envergonhado, né? Porém, a vergonha também é uma espécie de medidor da sociedade, tá? Ela vai mudando conforme o tempo. Na Grécia Antiga, quando as pessoas participavam das primeiras Olimpíadas, os competidores, eles competiam sem roupa, do jeito que vê o mundo. Porque eles achavam que as roupas atrapalhavam a mobilidade. E andar do jeito que veio ao mundo, para eles era uma forma mais fácil de a gente conseguir correr. Mas é estranho. Então as pessoas não tinham vergonha de ficarem sem roupas para correr. Hoje em dia, acho que é até crime isso. Não pode, não faça isso, por favor. Então, nós vemos que os motivos o que nos causa vergonha, a ação que nos trava, ela vai mudando conforme o tempo. E principalmente, ela muda de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, fazer alguma coisa parece completamente banal. Para outras, é algo que trava ela de uma forma que é incompreensível. Eu lembro que quando eu era criança, e agora eu não lembro exatamente até quantos anos, mas eu lembro que acho que até uns 6, talvez 7 anos de idade, eu tinha um problema de fala. E eu gaguejava um pouco, né? Meu irmão e meu pai zoavam muito. Tipo assim. Tá bom, Pet, se você precisar do seu pai, eu vou estar na loja de doces do bem ali. E pra mim ficava um pouquinho difícil, né? Eu não gostava tanto de conversar com as pessoas, principalmente quando eu conversava no particular, pessoa com pessoa, eu com mais alguém. Se eu estivesse conversando com várias pessoas, era um pouquinho mais de boa, mas quando eu conversava no particular, pra mim era muito difícil por causa desse problema. E pra outras pessoas isso não é problema nenhum. Tem gente que fala, nossa, que besteira, falar com os outros é de boa. Então, o nosso limite de vergonha às vezes é diferente para cada um. Precisamos entender, compreender e aceitar. Porém,
a vergonha não é uma barreira infinita, é algo que a gente pode ultrapassar, é um limite que a gente pode melhorar, é um limite que a gente pode derrubar e seguir adiante para encontrar o nosso próximo limite. E com o tempo, eu acho que foi por causa de um susto que meu pai me deu quando eu saía no banho. Não tenho certeza. Porém, eu parei de gaguejar. De vez em quando dá um nervosinho, dá um gaguejo, mas não chega nesse ponto, tá? Então, eu fui perdendo essa vergonha de falar em público, tá? Eu ainda mantenho a vergonha, eu ainda tenho, é muito tosco isso. Eu ainda tenho vergonha de falar com pessoa. Principalmente quando eu sei que a pessoa, como posso dizer, a pessoa tá um cargo acima de mim, um piso acima de mim. Por exemplo, se é meu chefe, se é alguém que eu respeito muito, se é alguém que eu sei que tem muito autoridade ou poder, um policial, um governador, uma coisa, eu vou ter um pouquinho de receio de conversar. Porém, se você me falar pra mim, assim, ó, Bruno, tem 10 mil pessoas aqui, elas querem que você fale sobre a transposição das moléculas através dos espaços. Eu nem sei se isso existe, mas eu vou falar para essas 10 mil pessoas como se não houvesse amanhã, como se eu soubesse exatamente o que eu estou falando. Porque, para mim, falar em público não é uma vergonha. Eu consegui encontrar meu ponto de equilíbrio, eu consegui achar como eu me acerto com isso. E muitas vezes, para algumas pessoas, isso é um ponto que atrapalha. Então, nós precisamos entender que cada pessoa tem o seu ponto de vergonha, cada pessoa tem a sua forma de compreender essa vergonha. Mas, o que precisamos entender é que todos nós podemos melhorar. Não desejar melhorar é, no mínimo, estranho. Se nós podemos, nós precisamos melhorar. Então, a primeira dica mais importante que nós precisamos é conhecer os nossos limites. A gente precisa conhecer o que nos causa vergonha. Por que a gente acaba tendo vergonha quando a gente faz isso? A gente tem vergonha de falar em público? Por quê? Talvez a gente tenha medo de errar. Talvez a gente acha que a gente não tem o conhecimento suficiente para falar sobre este assunto. Pode ser que a gente acha que outra pessoa sabe mais do que a gente sobre este assunto. Às vezes nós temos vergonha de cantar em público. Às vezes nós temos vergonha de fazer algum talento que a gente já faz na nossa casa sozinho, enquanto ninguém vê. Então nós precisamos compreender o porquê dessa vergonha, porquê deste medo, porquê deste bloqueio. Conhecendo isso, a gente vai conseguir saber aonde eu consigo arrumar, aonde eu consigo superar, como eu consigo ir além, como eu consigo ir adiante. Então, é necessário, extremamente necessário, conhecer os seus limites. E outro ponto necessário também é algo que parece brincadeira, tá? Mas eu aprendi lendo alguns livros, eu gosto muito, tá? Os livros são esses aqui, ó. O Corpo Fala, de Pierre Well, ilustrado por Roland Topolcol. Não sei se assim se pronuncia. Como se defender de manipuladores. Como se defender de manipuladores. Yves Alexandre Talman. E como manipular pessoas. Manual exclusivo para pessoas do bem. Nesses livros tem algum ponto interessante, cada um falando de uma forma diferente do mesmo assunto, mas tem uma coisa que eles entram no mesmo ponto, no consenso. Eles dizem que muitas vezes nós nos preocupamos com as pessoas estão nos olhando, porém muitas vezes as pessoas estão nem aí como a gente está. Quando a gente vai numa apresentação, numa entrevista, alguma coisa nesse sentido, a gente fica preocupado, né, como é que as pessoas estão nos olhando. Porém, muitas vezes, quando é uma apresentação, por exemplo, se a gente está numa classe de inglês e tem muita gente, se a gente tem que se apresentar, a pessoa fica, nossa, o pessoal está olhando para mim, o pessoal... Não, as pessoas estão preocupadas no que elas vão falar quando chegar a vez delas. Elas não estão nem aí com o que você está falando, você errou, você... E outra, se caso você errar, tá, errei, legal. Vou ser jogado na fogueira agora, porque eu errei como pronuncio o verbo to be? Nós temos
um achismo de acreditar que seremos extremamente julgados por a gente errar, quando 100% das pessoas erraram alguma vez na vida delas. 99, vai, Jesus e Maria não. A gente precisa compreender que essa vergonha, ela às vezes é boa pra gente. A gente mantém a calma, a gente não se ensoberba, se acha maior do que os outros. Porém, essa vergonha não pode nos impedir, a ponto de fazer nos acreditar que somos a pior pessoa do mundo. Então, essas são as duas coisas que nós precisamos para conseguir combater a vergonha. Primeiro, conhecer os nossos limites. E segundo, compreender que muitas vezes as pessoas não vão estar nem aí para quem é você. Elas vão estar nem aí para o que você falou, errou ou acertou. É claro, né? Temos que deixar claro aqui que talvez as pessoas vão perceber sim que você errou. É muito mais fácil a gente estar... Todo mundo já fez isso. Você está numa palestra, numa conversa, de repente você escuta alguém falando indrento, crica, amarrom, avua. Ah não, o bichinho avua ali. A gente chama atenção. Porque o nosso cérebro vai, opa, peraí, não tá fora do que eu estava esperando. Tudo bem, chama atenção. Porém, do que não vai alterar em nada. Tipo assim, chamou atenção, mas legal. O que você vai fazer com o fato de eu errar? Tanto é que existe um estudo que fala sobre discursos e tudo mais. E um ponto interessante que ele fala é o seguinte, que as pessoas elas têm uma tendência a ter uma aversão quando um discurso, seja de um prefeito, de um rei, de um político, elas têm uma aversão quando esse discurso é muito perfeito, muito polido, muito correto. Exatamente colocando os pingos do i. Porque, tipo assim, as pessoas ficam meio com receio. Porém, quando alguém erra no discurso, isso aproxima as pessoas. A gente fala, você tá brincando. Não. É por isso que muitas vezes os nossos políticos eles erram uma palavrinha ou outra. Salvo o caso da Dilma, que é especial. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Muitas vezes os nossos políticos eles dão uma erradinha de propósito. E se nós olharmos o discurso que eles escreveram, talvez esteja escrito errado. Porque isso nos humaniza, isso faz a gente tornar-nos mais humanos. A gente desce do nosso degrau e parece que a gente está mais perto das pessoas. Então, às vezes eles acabam fazendo isso de propósito. É uma tática para que as pessoas se sintam um pouco mais próximas a quem está falando. Então, não tenha medo de errar. Até porque, quando a gente demonstra que a gente erra também, as pessoas vão se sentir mais confortáveis, mais em casa. Vamos parar para pensar um pouquinho. Pensa em todas as rodas de conversa que você teve com os seus amigos mais próximos nos últimos 10 dias. Certeza que vocês falaram, traz pra mim. Você falou tudo que for de errado possível. Tenho meus amigos, meus colegas. Tem um colega meu que chama Alan. Quando os caras vão falar, ô Alan, o cara fala, Alan, vem koala, vem kaala, tudo errado. Isso nos humaniza, porque quando estamos entre amigos a gente não pensa no que eles vão pensar da gente, a gente sabe que eles nos conhecem. E mesmo se não conhecer, tô nem aí pra você. Você é meu amigo, então pra mim tanto faz o que você vai achar, você sabe quem eu sou. Eu não preciso me esconder. Precisamos ter esse hábito de conseguir mostrar para as pessoas, principalmente para as pessoas desconhecidas, que não importa se elas me conhecem ou não. Eu sou o que eu sou. Profundo, né? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou e eu não preciso esconder, eu não preciso me resguardar. Claro, né? Vamos manter o decoro, né, irmão? Pessoal, galerinha, né? O mínimo possível, né? Vamos manter uma postura aí, não vai sair coçando o nariz no meio do público aí e tocando na boca.
não vamos, né, apelar também. Vamos usar do bom senso pra gente saber, não, ó, eu sei que isso aqui é perfeitamente normal. Talvez algumas pessoas não vão gostar, mas eu sei que é perfeitamente aceitável para nossa sociedade. Não tenhamos medo de fazer as coisas, porque já dizia J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter, o maior erro de 99% das pessoas é ter medo de ser ela mesma, é fingir a esse respeito, é tentar ser outra pessoa, alguém diferente. E preciso aqui deixar, né, gravado para todos entenderem, eu tenho umas vergonhas muito bobas. Eu tenho umas vergonhas, pelo amor de Deus. Se você pedir pra mim ir na rua, no semáforo, pedir dinheiro pra qualquer pessoa, eu peço. Se pedir pra fazer quase qualquer coisa, eu faço. Mas eu demorei, faz uns 2 anos que eu tô deixando o cabelo crescer. Eu demorei 2 anos pra começar a andar com o cabelo preso. Não sei por que raios. Tipo assim, mais de 300 pessoas já me assistiram nos vídeos com o cabelo preso. E eu não andava com o cabelo preso na rua. Eu comecei hoje. Hoje, se você tá vendo, no caso, ontem. Então, a gente tem uns medinhos muito besta. Mas a gente não pode deixar essas vergonhas atrapalharem a nossa vida. E eu tenho certeza que em algum momento você teve uma vergonha que talvez tenha te atrapalhado. Então, se você se sentir à vontade, né, não sem pressão, fique à vontade hoje para escrever nos comentários o que você já fez, qual foi o maior mico que você já pagou, que você possa contar, né? Vamos manter o respeito aí, o decoro aí, galera. Bem, o episódio de hoje a gente falou sobre isso e vou trazer, conforme a gente for passando, um pouquinho mais de dica, a gente vai se aprofundando. Não vai aprofundando não, viu? Aprofundando. Nossa, droga. Nós vamos nos aprofundando sobre estes temas. A gente vai trazer algumas coisas, umas dicas mais, né, profundas. É que 20 minutos, 15 minutos é pouco tempo, mas infelizmente é o tempo que a gente tem. Então, muito obrigado por ter participado desse episódio. Espero que você possa assistir o próximo vídeo. Sinta-se à vontade para deixar um comentário, uma coisinha bem fofinha ou uma coisa xingando. Se quiser dar dislike, até agora eu não tomei nenhum dislike. Se quiser ser a primeira pessoa a dar dislike, fica à vontade também, a casa é sua. Espero ver você na próxima, no domingo, meio-dia, neste canal incrível, o Poço de Ideias. E eu acho que eu vejo você daqui a pouco.